e siga para realizar essa divisão, né, para fazer essa distribuição desses elétrons nas camadas eletrônicas, nas órbitas, nos orbitais, como vocês queiram chamar. Então, o diagrama é este que está sendo representado aqui para vocês. Olha essa coisa linda, que nos auxilia muito nesse processo de distribuição. Ó, aqui a gente, por exemplo, observa que a gente tem a representação das camadas. Então, vocês observam, ó, camada 1, camada 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Nós temos a representação das 7 camadas. Temos também a representação dos subníveis, ou seja, para cada camada são colocados os subníveis energéticos que podem aparecer em cada uma. Por exemplo, na camada K, nós conseguimos ter apenas um subnível do tipo S. Então, é o que a gente observa, ó, só tem o S aqui nessa primeira camada. Mas, em consideração, ó, por exemplo, na camada N, nós temos os 4 tipos de subníveis diferentes. Subnível S, P, D e F. Tá? Então, nós temos esses 4 tipos de subníveis. E em cada camada dessa, como a gente já tinha visto anteriormente, a gente vai ter uma certa quantidade de elétrons que podem ocupá-las. Por exemplo, camada K, que é a primeira camada, a gente consegue ter até 2 elétrons. Ó, percebe aqui? Até 2 elétrons. Na camada L, a gente consegue ter até 8 elétrons. Então, se a gente observa aqui na camada L e fizer uma soma de 2 mais 6, a gente tem um valor igual a 8, que refere-se à quantidade de elétrons que eu consigo ter nessa camada. Aí a gente, por exemplo, tem aqui, ó, a camada P. Na camada P eu consigo ter 18 elétrons. E como eu comprovo que eu tenho 18 elétrons nessa camada Q, nessa camada P, perdão, é só eu somar 2 mais 6, 8, mais 10, 18. Ou seja, camada P, eu posso ter até 18 elétrons. Então, esse diagrama, ele nos apresenta todos os níveis, todos os subníveis que a gente consegue ter com base no mesmo diagrama energético lá, só que de uma forma mais simples. E aqui a gente precisa seguir uma ordem no processo de distribuição, tá? Assim como a gente tem lá nos energéticos. Então, quando a gente faz a distribuição, nós começamos aqui, ó, 1s2, depois a gente vem para 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, e assim sucessivamente, tá? Dependendo da quantidade de elétrons que tu esteja trabalhando, tu vai chegar em cada uma dessas camadas e subníveis energéticos aí para frente. Então, o que representa, por exemplo, cada um desses números, dessa letra e esse outro número que está sobrescrito em cada uma dessas representações. Por exemplo, a gente pegou aqui, ó, o 3s2. Jovens, o número que está na frente, ele refere-se à camada. Então, ó, se ele está se referindo à camada, a gente consegue identificar o primeiro número quântico, que é o número quântico que refere-se ao nível energético, ao nível de energia, tá? Então, esse número refere-se ao nível de energia, a camada em que esse elétron se encontra. A letra, ela representa o subnível energético. Então, como vocês podem ver, nós podemos ter o subnível S, P, D e F. Então, com base nisso, nós conseguimos identificar o nosso segundo número quântico, né? Que é o número quântico azimutal, representado pela letrinha L. E esse número que fica sobrescrito aqui, ele refere-se a quantidades de elétron que nós vamos ter nesse subnível, representado nesse subnível. Então, aqui, ó, nós temos um subnível S que comporta até 2 elétrons. O subnível P, ele comporta até 6 elétrons. O D, até 10 e o F, até 14 elétrons. Então, se vocês quiserem seguir uma ordem... Tiraram o Ricardo. Então, ó, se vocês quiserem seguir uma ordem linear,
ela é essa aqui que a gente está representando para vocês. Essa é a ordem que a gente segue no processo de distribuição eletrônica. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2 e assim sucessivamente. Existe um processozinho, né, que te ajuda a escrever esse diagrama sem ter muita dor de cabeça. Sem ter muita dor de cabeça. Como é que a gente pode fazer? Primeiro, tu representa a primeira coluna. Ó, representa essa primeira coluna. De 1 até 7, que refere-se às 7 camadas. Beleza? Representa esses 7. Depois, tu vai seguir e colocar as letrinhas, né? Os subníveis de energia. Mas, para isso, tem uma frasezinha que ela é bem corriqueira da gente ouvir, que nos ajuda a construir esse diagrama. Existem outras bem mais podres, né, bem mais apimentadas para vocês conseguirem memorizar e fazer esse diagrama, mas eu prefiro algo mais inocente e que seja acessível para A todos. criatividade do povo para maldade é impressionante. E que não me faça perder o emprego, mas tudo bem, bora lá. Ó, isso, Eduarda, é o sem pão da fome, ele mesmo. Então, ó, se a gente quer fazer esse diagrama, como é que a gente pode fazer? O S, tu vai considerar como sendo a palavra sem. O P, a palavra pão. O D, né, o termo dá. E o F, fome. Então, a partir disso, a gente consegue exemplificar, né, colocar os subníveis de energia. De que forma? Primeiro, a gente vem com a primeira camada. Então, a gente coloca, ó, 100. Segunda camada, 100 pão. Olha, terceira camada, sem pão, dá. Quarta camada, sem pão, dá fome. Quinta camada, sem pão, dá fome. Sexta camada, sem pão, dá. E na sétima camada, tu fica sem pão. Então, tenta aprender essa ordem que ela vai te auxiliar nesse processo da distribuição eletrônica. Então, lembra, sem pão dá fome, sem pão dá fome, sem pão dá, e por fim, sem pão. Tá certo? Vocês podem. Eu não lembro quem foi que falou, misericórdia, falou tanto em pão que tá me dando fome. Né? Hoje de manhã a galera tava brincando. Foi Miriam. Gabriel, eu acho que foi Gabriel, não me Foi recordo. Miriam. Foi Miriam? Então, Foi. Miriam sentiu fome de tanto falar em pão. Então, ó, a gente vai ver um exemplo aqui de distribuição eletrônica, levando em consideração esse sistema de distribuição de Linus Pauling, tá? O átomo que a gente vai utilizar é o átomo de quê, Vitor? O cloro. Essa questão, cadê ele? Cloro, o Cadê o cloro. cloro? Então, vamos fazer essa distribuição para o átomo de cloro. Se a gente observa na tabela periódica, o átomo de cloro ele tem número atômico igual a 17, ou seja, ele tem 17 prótons. Se ele tem 17 prótons, consequentemente, ele também terá 17 elétrons. Então, são 17 elétrons que a gente vai distribuir de acordo com esse diagrama de Linus Pauling. Então, ó, eu já coloquei aqui para vocês para adiantar, nós fizemos a distribuição. Mas vamos tentar fazer aqui o diagrama para tentar auxiliar. Então, ó, representamos as camadas, vê, as camadas que vai de 1 a 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Depois disso, a gente vem lá com a nossa frasezinha que a gente acabou de aprender. O sem pão dá fome. Essa piada do cloro vai render, vai mesmo, Yasmin. Então, ó, a gente começa com o 100. Então, ó, minha gente, isso é um S, tá? 100. Segunda camada, a gente fica com 100 pão. Na terceira, 100 pão dá. Na quarta, 100 pão. Misericórdia, que pé horrível. Dá fome.
Na quinta, a gente repete o 100 pão da fome. Na sexta, o 100 pão, né? 100 pão dá. E na sétima, a gente fica com só 100 pão mesmo. 100 pão. Feita toda essa distribuição, agora é só a gente colocar os valores de cada uma dessas camadas. Então, aqui, ó, a gente tem a camada 2. Aqui a gente representa a terceira camada em cada uma das letras. Aqui a gente representa a quarta camada. E assim sucessivamente. Senão eu vou passar o resto da noite tentando desenhar aqui vocês rindo da minha cara. O senhor fala tanto de pão agora que eu só tenho uma pergunta para lhe fazer. No céu tem pão? No céu tem... Rapaz, não sei se no céu tem pão. E morreu. E morreu. Rapaz, alguém falou lá no fundo, eu não consegui identificar quem falou e muito menos entender que falou. Eu sei que foi uma menina que falou, eu só não consegui identificar quem era. Se puder e quiser falar novamente, eu agradeço. Não, eu acho que foi no áudio de Ricardo. Ah, e foi vendo... tá certo, então. Então, fizemos a representação das camadas, distribuímos os subníveis, agora a gente vai colocar o valor, a quantidade de elétrons que cada um desses subníveis de energia eles comportam. Então, a gente sabe, ó, no subnível S, nós temos até 2 elétrons. Então, todos nos S, a gente coloca o número 2. Ó, 2 em todos os S. Subnível P, nós comportamos até 6 elétrons. Então, onde tiver P, a gente coloca o 6 sobrescrito. No D, a gente coloca o 10, que é a quantidade de elétrons que o subnível D ele comporta. E no F, a gente coloca o valor igual a 14, que é a quantidade de elétrons que ele comporta. Tenho certeza que vocês fizeram uma distribuição muito mais bonita do que a minha. Tá de ladeira abaixo. Eduardo, se tivesse de ladeira abaixo, estava bonita ainda. Tá de sapió, misericórdia. Vocês fizeram uma distribuição mais bonita, mas se a gente fosse observar, né, qual a sequência que a gente seguiria para distribuir esses elétrons, a gente faria o seguinte. Cadê meu mouse? Ó, a ordem que a gente segue. Começa aqui, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Até aqui, no 3s2, nós conseguimos distribuir 12 elétrons. Mas nós sabemos que o átomo de cloro, ele tem 17 elétrons, ou seja, está faltando distribuir ainda 7 elétrons. Então, saindo do subnível, né, do 3s2, a gente vem para o subnível do tipo 3p6. Só que vê, 3p6, eu tenho o nível 3 no subnível P, que comporta até 6 elétrons. Mas eu só tenho 5 elétrons agora. Eu posso representar 3p5? Pode e deve, porque é a quantidade de elétrons que falta para tu completar a tua distribuição eletrônica. Então, por isso que aqui ficou a distribuição muito mais bonita. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e, por fim, nós ficamos com o 3p. Professor, Oi. tem uma forma mais rápida de fazer essa distribuição. Porque eu tenho um colega que é Raul, ele faz bem rápido mesmo. E ele disse que, tipo, tinha aprendido uma técnica. Só que eu não sei qual é. Tipo, ele não faz esse desenho. Ele tá aqui, Raul? É Raul do cursinho, Yasmin? Tá. É, Raul. Raul, se Uhum. tu quiser compartilhar com os Caramba. colegas tua técnica, tu fica à vontade, tá? É Raul de Caruaru, professor. Aquele. Eu sei quem é. Acho que ele não tá aqui não, Yasmin. Acho que ele fugiu. Tá aí. Ele respondeu. Sim. Ó, ele disse que ele fala depois porque ele não lembra, tá? Mas se tu aprender esse negócio do 100, essa frasezinha do 100, 100 pão dá, fica bem tranquilo para tu fazer essa distribuição. Eu sei que existem outras técnicas, mas eu particularmente não conheço outras, tá certo?
Raul escondendo os truques, tá vendo, Eduarda? Deixando aí vocês. Menina, isso é estratégia. Ora, Estratégia. então, Ele você aprende ouviu as técnicas, responde mais rápido e vocês ficam lá respondendo as questões ainda. O bicho é Ô, esperto, é professor, malandro. você ouviu Oi, Yasmin. a música que Vitor inventou? Zero que eu tenho até medo. Vim de Viu? Vitor. Não, vi não. Ele botou assim. Não deixe o cloro morrer, não deixe o cloro acabar. O corpo precisa de cloro para manter o pH. Vou até tirar um print disso aqui, tá, Vitor? Porque eu adorei. Eu amei também. Então, gente, só pra gente finalizar, faltam 2 minutos, misericórdia, como nós falou. É dessa forma que a gente faz a distribuição eletrônica, levando em consideração o sistema de Linus Pauling, tá? Então, se vocês observam, ó, eu representei de vermelhinho aqui o nosso último nível e subnível dessa distribuição eletrônica. Por quê? Porque ele vai representar para a gente a camada de valência, não só o vermelho, né? Eu marquei errado aqui, deixa eu só apagar para vocês. Então, ó, o último nível de energia, ele vai representar para a gente a camada de valência desses átomos. Ou seja, o último nível que a gente observa nessa distribuição é o nível 3, né? Ó, 3s2 e 3p5. Se a gente faz uma soma aqui desses elétrons, nós temos um resultado igual a 7. Ou seja, 7 é a quantidade de elétrons que nós temos na última camada do átomo de cloro, que é a camada mais externa, que é a chamada camada de valência, tá? Então, é assim que a gente faz a distribuição eletrônica desses benditos elétrons. Tranquilo, jovens? Tudo de boa? Sim, sim. Alguma dúvida, crítica, sugestão, xingamento? Esse é o momento. Então, esse daí, o 3P5, seria o mais forte e o mais externo? E o 3p5 ele vai ser o mais energético, são os elétrons que têm mais Isso, mais energia. energético. E o mais Isso. externo? Isso, porque eles estão mais externos, estão mais longe do núcleo, tá certo, Yasmin? Ok. Beleza? E aí, jovens, me digam, o que é que vocês me contam? Críticas, dúvidas, sugestões? Não, professor. Eduarda, muito obrigado. Governo. Porra. Vitor falou que queria cantar a música dele, em forma de samba. Ah, tá. Quem foi que disse isso aí? Yasmin, né? Canta pra mim, Yasmin. Se tu quiser, eu agradeço, Vitor. E desculpem o meu palavrão. amigo. Sinto muito. Ô, Vitor, canta pra eu gravar? Vou nada. Meus dois, isso é outra hora, quem sabe, um dia. Vai, professor, Então. força ele. Joga uma Bora, praga. Vitor. Ó, Yasmin